Fala, mestre! Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Tudo na paz? Espero que você e a família esteja muito bem. Seja muito bem-vindo ao canal do Analista Sincero. Aqui você vai ter todo o conteúdo relacionado ao mercado financeiro e você tem aulas diárias. Todos os dias, às 19 horas, você tem uma aula gratuita aqui, uma aula específica. Além disso, você recebe as recomendações de um analista certificado CNPI. Hoje eu sou um dos analistas no Brasil que podem fazer recomendações de ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, ações americanas, ETFs e assim sucessivamente, tá? Somos 1.304 analistas no Brasil hoje que podem fazer esse trabalho de forma certificada, de forma regulada e regulamentada e ainda fiscalizada, tá? Então o foco é te entregar sempre muita informação, nada de dica de investimento. O foco aqui é fazer recomendações de investimentos para você, tá? Hoje eu quero falar contigo sobre um tema muito relevante, está sendo muito buscado nas redes sociais, muito buscado pelas pessoas no banco, os clientes de banco, os clientes de corretora, todo mundo querendo falar sobre fundos imobiliários. Fundos imobiliários que você tem um imóvel ali que você não precisa adquirir naquele momento, e você pode ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários usando pouco capital. Aí todo mundo fala, viva de renda passiva, coloque tantos reais ali e viva de renda passiva. Calma, calma, não é assim que funciona. Você precisa entender todo um processo para ver se faz sentido para você, para depois você começar a investir. É inegável que você comprar um imóvel, ter processo de vacância, que é imóvel vazio, não tem inquilino, que é parte de vacância também, que é a parte de imóvel vazio, a gente está falando de vacância. Vacância no termo de mercado financeiro como um todo, a gente está falando de imóvel sem alugar. Você comprou um imóvel por 500 mil reais, está sem alugar, está com problema de alguma manutenção que precisa ser feita, você tem o condomínio para pagar, se for um imóvel dentro do ambiente de condomínio fechado, como um todo, apartamento, casa, você tem todo o processo de manutenção desse imóvel que gera custo, taxa de condomínio e assim sucessivamente. Quando você vai para fundos imobiliários, você não tem esse problema. Você não tem esse problema de toda essa manutenção, de todo esse trabalho que você teria de gestão de um imóvel físico. Porém, você não pode negar que somos seres humanos e temos necessidades e vontades. Muitos dos meus clientes, muitos dos meus alunos de grandes bancos aí que eu já passei, Departamento de Investimentos do Bradesco, HSBC, passei pelo Banco Itaú, Banco Citibank, que é o banco americano, HSBC, o banco inglês e também pelo Banco Safra. Muitos clientes meus falavam o seguinte, cara, Dani, mas eu gosto daquela sensação de passar naquela rua e saber que aquele imóvel é meu. Eu gosto daquela sensação de passar e assim, ó, e saber que aquele tijolo é meu. Aquele imóvel ali, ó, tem um tijolo, posso bater na parede, eu sei que é meu. Quando a gente fala de fundos imobiliários, você precisa desvincular esse sentimento de querer ver o imóvel, de querer saber que aquele imóvel está ali naquela rua XYZ. Por mais que você vai ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários, você não será sócio sozinho, você não será o dono sozinho daquele empreendimento. Fundos imobiliários é uma maneira de você investir em grandes estabelecimentos imobiliários. Em troca disso, você tem boa gestão, você tem gestores profissionais, por isso que é interessante você escolher bons fundos imobiliários, tá? Se você quer começar a investir em fundos imobiliários, eu fiz uma recomendação, vou deixar o link na descrição, o link do vídeo na descrição desse vídeo, dessa aula, para que você possa ir lá e ver as 3 recomendações de fundos imobiliários que eu fiz para que você possa comprar agora em 2023, tá? 3 fundos, como eu crivo, com a minha análise, que você pode ali começar os seus investimentos em fundos imobiliários, fechou? Então, fundo imobiliário é aquela maneira simples, fácil, sofisticada de você ter um gestor profissional trabalhando para você e você ser sócio daquele shopping da tua rua, daquele imóvel, daquele galpão logístico que está alugado ali pela Magazine Luiza, está alugado pela Leroy Merlin, pelo Pão de Açúcar, por exemplo, daqueles imóveis gigantescos ali, aquelas lajes corporativas, aquele prédio comercial que tem no centro da tua cidade, que muitas vezes um fundo imobiliário é dono daquele imóvel, e você pode ser sócio de grandes empreendimentos imobiliários sem a necessidade de ter que comprar o imóvel. Sem a necessidade de ter que comprar o imóvel. Mas existem os mitos e verdades sobre o tema, tá? Então, quero trazer para você aqui mitos sobre fundos imobiliários que você precisa ter muito cuidado. O pessoal fala o seguinte, dá para viver de renda passiva de fundo imobiliário? Renda passiva é aquela renda que faça sol ou chuva,
dormindo ou acordado, aquela renda vai entrar para você, renda passiva. O que você fizer ali dormindo, você sabe que aquele dinheiro vai entrar na tua conta no final do mês. Trabalhando ou não, aquele dinheiro vai entrar na tua conta no final do mês. Isso é renda passiva, você fazer o dinheiro trabalhar para você e que esse dinheiro entre sem a necessidade de esforço a mais seu ao longo do tempo. Então, isso é renda passiva, tá? Quando a gente fala de mitos sobre fundo imobiliário, o pessoal fala, dá para viver de renda de fundo imobiliário? Dá para viver de renda de fundo imobiliário. Aí o cara lá fala o seguinte, eu vou comprar uma cota de R$ 100 e vou viver de renda passiva. Calma, uma cota de R$ 100 hoje pegando os fundos imobiliários que entregam praticamente 0,70 no mês de rentabilidade líquida de imposto de renda, mais uma coisa, tá? Ponto importante, líquido de imposto de renda, você tem ali a parte do recebimento dos dividendos estão isentos de você pagar imposto de renda, tá? Mas as pessoas esquecem sobre algumas coisas, tá? São alguns mitos que eu poderia colocar aqui, entre aspas, algumas informações que ninguém passa, ou algumas informações escondidas, ou algumas, não é nem mentiras, né, mas algumas informações que ninguém fala, porque o foco é interagir com você, engajamento, é vídeo aqui, é que tenha mais pessoas, mais seguidores, mais isso, mais aquilo, para. Isso ninguém vai querer te falar porque não engaja, não chama a tua atenção. E aqui não tem essa questão de chamar atenção, mais seguidores, não. O foco aqui é que você entenda o processo e se você achou interessante o vídeo, se você achou interessante ter uma aula todos os dias às 19 horas, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, vai ajudar bastante, Se você gostar, faça isso, vai ajudar bastante e eu vou continuar aqui fazendo conteúdo para você de forma bem específica e com todo o meu comprometimento, tá? Ativa o sininho também para que você possa, todos os dias às 19 horas, receber uma informação nova, uma aula nova sobre o mercado financeiro, fechou? Mitos. Dá para viver de renda passiva com fundo imobiliário? Dá para viver. Se você falar o seguinte, Ademir, eu tenho R$ 1.000.000 para investir em fundos imobiliários. Quanto eu teria de renda passiva num fundo imobiliário, por exemplo, um que eu indiquei, o Bresco Logística, que você vai ganhar ali, por exemplo, um 0,70 de retorno líquido mensal. Você ia receber praticamente R$ 7.000. R$ 7.000 de rentabilidade líquida de imposto de renda. Aí você fala, cara, mas é muito dinheiro. Muito porque você está enviesado em escutar os caras na internet falando que você vai viver de renda passiva de fundo imobiliário. E você só lembra da informação que você vai viver de renda, mas você não sabe que você precisa de um valor significativo para isso. Por isso que é legal começar a comprar suas cotas, começar a investir, começar a aportar mais para que o tempo trabalhe a teu favor, tá? Então, mito sobre viver de renda passiva em fundo imobiliário. Essa questão aqui é muito importante que você entenda. Por quê? Um dos mitos é você achar que dá para fazer uma renda passiva com pouco capital. Achar que vai colocar pouco capital, achar que vai colocar pouca grana e que você vai viver de renda passiva. Hoje, se um fundo imobiliário estiver pagando 1% de dividendos, que é os aluguéis todos os meses, para você ganhar R$ 10.000 com um fundo imobiliário que te pague todo mês 1%, você precisa ter R$ 1.000.000. Simples assim. Você precisa ter R$ 1.000.000 para que você possa viver de renda passiva. Qual que é outro ponto? Eu vejo muito vídeo na internet falando o seguinte, quanto renderia X valor em fundo imobiliário? Quanto renderia X valor em ações? Cara, a gente está falando de um ativo negociado em bolsa de valores que as cotas podem ter variações. Ninguém te fala que se você pagar R$ 100 por cota de um fundo imobiliário, essa cota, daqui 2 meses ou daqui 6 meses, essa cota pode custar R$ 90. Aí você vai falar, caraca, mano, eu estou recebendo dividendos todos os meses, mas eu estou perdendo R$ 10 por cota. Eu estou perdendo R$ 10 por cota. Ninguém quer falar sobre esse tema. Então é um tema importante. Quando você compra um fundo imobiliário, quando você investe em fundo imobiliário, é um ativo negociado dentro da Bolsa de Valores. Você fala, Ademir, mas a volatilidade é diferente de ações? Ele tem uma volatilidade menor, ele tem uma liquidez menor. A gente tem menos de 2 milhões de pessoas no Brasil, mais de 2 milhões de investidores na Bolsa que fazem operações em fundo imobiliário. Então a gente tem uma liquidez um pouquinho mais penalizada. Então você vai perceber a volatilidade de fundo imobiliário é diferente. Mas é um ativo
negociada em bolsa. Se você pagou R$ 100 na cota e aquele fundo imobiliário tiver algum problema, tenho certeza que essa cota vai começar a cair, porque os investidores começam a vender as suas cotas em troca de segurança. O cara quer sair o quanto antes, venda as cotas para voltar o dinheiro para a conta e o cara fazer outra coisa, porque ele não acredita mais naquele fundo. Fundo imobiliário, que tinha Magazine Luiza na carteira há um tempo desse atrás, questão de renovação de contrato. Fundo imobiliário que tinha Americanas na carteira, com questão de Americanas ter feito esse processo de recuperação judicial. Tudo isso impacta. Os investidores começam a vender algumas cotas e a cota cai. Só que os dividendos, eles continuam sendo entregues para você. Se algum imóvel ficar vazio, os seus dividendos vão diminuir. Por isso que é legal buscar imóveis que tenham bons inquilinos, imóveis que possam te entregar bom retorno. Em contrapartida, você precisa entender quais são os inquilinos daquele imóvel, os inquilinos que pagam os aluguéis todos os meses, porque você virou um sócio. Você virou um sócio daqueles 10 galpões logísticos na tua região. Você virou sócio daquele shopping center na tua rua. Você virou sócio daquele prédio comercial no centro da cidade que você fala, cara, eu nunca teria condição de comprar um imóvel como esse, nunca teria condição de comprar esse prédio, mas agora eu sou um dos donos. Com R$ 100 de cota você já é um dos donos. Claro que proporcional. O teu recebimento dos dividendos é proporcional, você não deixa de ser um dos donos. Fechou? Então, quando a gente fala de investir em fundo imobiliário, não fique nessa questão de que com pouca grana você vai ter uma rentabilidade mensal de R$ 10.000, um dividendo de R$ 10.000. Tá? Isso é um mito. Você precisa entender que você precisa aportar para você ter a maior quantidade de cotas possível. Porque se você tiver 10.000 cotas, 10.000 cotas de um fundo que vai distribuir R$ 1 por cota, você vai ter R$ 10.000 de dividendos. Então procure comprar cada vez mais cotas. Os dividendos que você receber, compre mais cotas, compre mais cotas, compre mais cotas. Quando aquele fundo imobiliário chegar no patamar que você fala, cara, Ademir, os analistas que eu acompanho estão falando que esse fundo já está um pouco caro. Não vou comprar mais ele, mas vou começar a usar essas cotas para comprar mais cotas de outro fundo e assim fazendo uma carteira mais diversificada. Então, pense o seguinte, um dos maiores dilemas, que eu posso falar até como mito, tá? É as pessoas não te falar que fundo imobiliário é negociado em bolsa de valores. Sendo negociado em bolsa de valores, você tem volatilidade. Você pode colocar R$ 100.000 esse mês, daqui 3 meses o teu R$ 100.000 pode estar R$ 90.000. Aí você fala, caramba, estou perdendo R$ 10.000 no meu fundo, estou perdendo R$ 10.000 nesse fundo imobiliário, só que você está recebendo dividendos, por exemplo, de 1% todos os meses. Aí você fala, não, mas está pagando bons dividendos. Por que essas cotas estão caindo tanto? O fundo vendeu, o fundo teve problema com algum inquilino, o fundo está com imóveis vazios, sim ou não? Você precisa entender o que está acontecendo com o teu fundo imobiliário, as pessoas estão fugindo dele. As pessoas estão saindo dele por quê? Aí o inverso também é verdadeiro. Você comprou a cota por R$ 100 e a cota está custando 110. Aí você fala, caraca, show de bola. A cota nesse momento está custando R$ 110. Por quê? Fundo imobiliário bom, quanto mais as pessoas vão entendendo o ativo, mais elas vão comprando. Aí você tem um efeito positivo, que é as pessoas comprando mais cota daquele fundo e levando o fundo para suas cotas se valorizarem cada vez mais. Por quê? Porque são fundos bons, fundos com bons inquilinos, bons imóveis, boas estruturas. Se for um fundo de papel que investe em títulos específicos de papéis que são CRIs e CRAs, por exemplo, LCIs, eles investem, por exemplo, CRA não, CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, e LCI, Letra de Crédito Imobiliário. Os fundos que têm esses ativos na carteira são fundos de papéis, então você tem todo um processo de valorização das cotas quando você tem uma busca grande pelo ativo. E ninguém busca por coisa ruim, todo mundo busca tentar achar coisas boas no mercado, tá? Então entenda que a valorização da cota é uma consequência de você ter comprado, de você ter investido em um título saudável, em um título com bons imóveis, bons inquilinos ou bons papéis. Isso é consequência. Mas não venha investir em fundo imobiliário pensando em valorização da cota. Venha investir em fundo imobiliário buscando entrega de dividendos. Todo mês você vai receber o aluguel ali na tua conta. Isso que você tem que priorizar. Isso que você tem que priorizar. E não vou entrar no fundo imobiliário que está custando R$ 100, em troca disso eu vou vender a cota por 110. Isso é consequência. Se você quiser, você pode. Lembre-se, existe uma cobrança de 20% de imposto de renda se você vender as tuas cotas.
Isso é também é uma informação que ninguém te passa no mercado, tá? Então, assim, 20% de imposto de renda se você vender as suas cotas. Comprou uma cota por R$ 100 e vai vender por 105, esses R$ 5 serão tributados em 20%. Aquele dividendo que entra todo mês na tua conta, aquele aluguel que entra todo mês na tua conta, é isento de imposto de renda. Mas se você vender as cotas, se estiver ganhando, se você tiver ganho de capital, comprou por um preço, está vendendo um preço mais caro, tem imposto de renda. E esse imposto de renda é 20% sobre a valorização, sobre o ganho de capital. Fechou? Então, cuidado com essas informações de ficar recebendo renda passiva com fundo imobiliário, achando que a cota, você comprou a cota congelou, e a partir daquele momento você só ganha dividendos e a cota só valoriza. Para com isso. A gente está falando de ativos negociados na bolsa e a cota pode cair. Tinha fundo imobiliário de shoppings, ó, chegando aqui pertinho de você. Tinha fundo imobiliário de shopping que na pandemia caiu mais de 50%. 40%, 50% de queda, 60%, 70% de queda. Teve fundo imobiliário que custava, por exemplo, R$ 140 antes da pandemia e chegou a bater R$ 60, tá? R$ 60. Aí o cara olha e fala, meu, perdi todo o meu patrimônio. Perdi todo o meu patrimônio. Por quê? Ficou focado em não diversificar a carteira e não entender como funcionam os fundos imobiliários, porque você poderia muito bem ter olhado os movimentos de mercado, escolher ativos. Eu não recomendo fundo de shopping. O pessoal fala, por que, Ademir? Não recomendo? Não recomendo, cara. Porque quando a gente pensa para longo prazo, eu acho um mercado muito cíclico. Toda hora tem loja fechando, outro chegando, é um novo inquilino aqui, é um inquilino que sai, depende demais da economia. Então, eu prefiro galpões logísticos, eu prefiro fundo de papéis, dependendo do momento da inflação. Eu prefiro alguns fundos de lajes corporativas do que fazer shopping. Então, é uma decisão minha de não recomendar investimentos em fundos imobiliários de shopping, mas é uma decisão minha. Eu sei que muita gente recomenda, mas eu prefiro não, para evitar momentos mais abruptos na economia, igual aconteceu na época da pandemia. Tá? E bem antes da pandemia eu já falava isso. Eu não recomendo fundo de shopping, e o pessoal não entendia o motivo, porque para mim não faz muito sentido correr um risco desnecessário a mais do que já tem. Que são fundos negociados em bolsa e que a cota pode cair. Só que não entre pensando só na cota. Fechou? Então vamos falar um pouquinho agora sobre algumas verdades, tá? Algumas verdades sobre fundos imobiliários. Uma das verdades é rentabilidade isenta de imposto de renda. Aí você fala, qual a rentabilidade, Ademir? Só os dividendos, tá? Isenção de imposto de renda, tá? Só sobre os dividendos. Se você vender suas cotas, você tem 20% de imposto. Fechou? Isenção de imposto de renda. Consigo virar sócio de grandes empreendimentos imobiliários com quanto? Hoje tem fundo imobiliário que custa menos de R$ 10. Os que eu recomendei, que você tem um link aí na descrição, são fundos imobiliários que têm cota acima de R$ 100, tá? Mas existem fundos imobiliários que com R$ 10 você já consegue virar sócio de grandes empreendimentos imobiliários apenas com R$ 10. Fechou? Outra verdade, dá para viver de renda passiva com fundo imobiliário? Claro que dá. Claro que dá. Só que você tem que comprar mais cotas. Tem que engordar esse potinho aí, fazer mais cotas, comprar mais cotas e assim você chegar no número significativo. Imagina você com 10 mil cotas de um fundo. Seria incrível, mas para isso você precisa comprar cota. Precisa comprar cada vez mais cotas para que você possa receber o dividendo proporcional às cotas que você tem. Ademir, qual que é mais uma verdade aqui sobre fundo imobiliário? Boa gestão. Gestor. Bom gestor. Cara, aqui você tem uma gestão profissional dos ativos. É uma grande verdade. Por isso você precisa analisar e saber quem é o gestor daquele fundo imobiliário, o qual você é um dos donos, o qual você é um dos sócios. Vale a pena você analisar com cuidado. Tem um monte de site interessante aí. Tem um site chamado, não tem parceria nenhuma, tá? É só para te passar. Ó, Status Invest, site bom para você olhar todas as informações de fundos. Funds Explorer é um site também de fundo imobiliário onde você pode olhar detalhes de fundos imobiliários, todos os detalhes de fundos. Lá você vê os imóveis, vê quem é o gestor, vê o que o fundo faz, você vê todas as informações
através desses sites gratuitos que você pode pegar essas informações. Excelentes sites para você consultar informações sobre fundos imobiliários também, tá? Então, você tem a gestão profissional. Aí você fala, Ademir, me fala mais alguma coisa aí que seja benéfico, seja uma verdade. Problema de inquilino, cara. Você não tem problema de vacância. Não de forma individual. Imóvel vazio, você não tem esse problema. O gestor já vai procurar, sem dúvida nenhuma, colocar um novo inquilino lá, fazer um contrato mais longo e assim sucessivamente. Gestão profissional. Você tem um gestor que faz isso pelo fundo, um gestor responsável pelo fundo que faz todo o processo pelo fundo. Isso é uma verdade sobre o fundo imobiliário. Uma verdade interessante. Manutenção. Vou colocar aqui, ó. Manutenção. É verdade, Ademir, que eu não preciso me preocupar com isso no fundo imobiliário? Claro que não. Você tem um gestor profissional, você tem uma equipe que faz gestão do fundo que você não tem essa preocupação de imóvel vazio vai ter. Vai. Manutenção, você não precisa fazer aquela manutenção. Lembra do que eu falei inicialmente? Se você é aquele cara mais desapegado, focado mais em renda passiva, sem se preocupar em ter aquele imóvel naquela rua que você queria, aquele imóvel, passar naquela rua e saber que aquele imóvel é teu, fundos imobiliários podem te atender muito bem. Pode te atender muito bem com isso. Porque você tem que desapegar daquela questão do tijolo. Mas, quando você compra um imóvel físico, raramente, só se acontecer alguma coisa muito grave naquela região, raramente aquele imóvel não vai se valorizar. Você pode ter problema de manutenção, inquilino, imóvel vazio, problema com condomínio, pagar condomínio, mas às vezes você, na tua cabeça, você prefira isso do que ir para fundo imobiliário com o risco de as tuas cotas caírem, de você não ter um controle sobre o valor das cotas. Então, isso tem muita gente que prefere. E é respeitoso, né? A gente precisa respeitar as pessoas que pensam dessa maneira, tá? Mas aqui é para trazer informação para você. Outro ponto importante sobre os fundos imobiliários: liquidez. Ademir, é verdade que se eu decidir vender minhas cotas, 2 dias úteis depois, o valor está disponível na minha conta da corretora para que eu possa sacar e transferir para minha conta corrente? Verdade. O imóvel físico, por mais um interessado que esteja, se a Bianca aqui quiser falar o seguinte, Ademir, eu quero comprar esse imóvel teu agora, mesmo que a gente tenha o comprador disponível para comprar um imóvel, eu preciso demorar pelo menos uns 30 dias de processo de cartório. Mesmo assim, não tem liquidez no imóvel físico. Então, esse é um ponto importante, uma verdade sobre o mundo dos investimentos em fundos imobiliários. Fechou? Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece, todos os dias, às 19 horas, tem aula nova aqui no canal do Analista Sincero, especificamente para te ajudar nesses detalhes sobre investimentos, para que você possa crescer cada vez mais pensando exatamente o que está fazendo e sabendo exatamente como analisar e como pensar dentro do mercado financeiro. Fechou? Tamo junto? Até a próxima aula.